Olá, muito boa noite. Hoje nós estamos aqui recebendo a doutora Ângela Augusta Lander Vieira. Gratidão, viu, Ângela, por você estar aqui com a gente. Obrigada, Doutora Rogério. Ângela, ela é formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, residência médica em Medicina Interna na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, especialista em homeopatia, fez a sua formação na Escola de Curitiba com o doutor Camargo, saudoso, exerce clínica médica, consultório privado em Porto Alegre, atividade de ensino homeopático como professora e coordenadora de curso de especialização da Sociedade Gaúcha de Homeopatia ao longo de 30 anos, formando 8 turmas, coordenadora de pesquisa patogenética. Ela orientou e coordenou pesquisa de 8 novas substâncias medicamentosas, presidente da MHB por 2 biênios, presidiu o Congresso Brasileiro de Homeopatia na cidade de Gramado. Enfim, a doutora Ângela tem um currículo extenso e com muito prazer a gente recebe ela aqui hoje. Eu vou passar primeiro a palavra para os meus amigos, doutor Gilberto e doutor Hamilton, e depois a Ângela fica aí para a sua exposição da noite. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Rogério. Boa noite, Hamilton. Alegria imensa em ter você aqui, Ângela, né? Que nós nos conhecemos há muitos anos, um pouco distantes, né? Porque teve um período que eu estava em Brasília, outro no Acre, e a gente se encontrava raramente, mas sempre com profundidade, né, nas nossas conversas, na nossa troca. Tivemos também um momento muito precioso para mim, que foi o estudo da matéria médica de dioxino, que vocês fizeram a patogenesia lá, né, em Porto Alegre, e fiquei muito honrado com a possibilidade de participar à distância da elaboração final, né, do material. E eu espero que a sua vinda aqui nós possamos trocar ideias dentro da sua bagagem. Vai ter que abrir a bagagem e mostrar algumas coisas para nós, tá bem? Obrigada. Hamilton. Então, também é uma grande honra estar com a Ângela. A Ângela é uma pessoa que, assim, já ouvi falar muito, né? E a gente sempre ouve falar bem, né? Então, eu queria estar mais de perto, né? E hoje é uma oportunidade, mas ainda a gente vai ficar mais de perto alguma vez, tá? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Milton. Falar bem depende. Pergunta para o meu marido e para os filhos. Depende da referência, né? É um prazer imenso estar com vocês também, né? Eu vou dar início em seguida, porque o material é grande e eu queria deixar espaço para perguntas, né? Então, eu gostaria já que fosse colocado os slides. Eu vou trazer aqui hoje uma experimentação feita no Rio Grande do Sul pela Sociedade Gaúcha de Homeopatia, que é a nossa Baccharis articulata, a nossa carquejinha, né? A planta tão bonita aqui dos pagos gaúchos. É interessante, né? O nome Baccharis, ele vem do grego Baccharis, do latim Bacchus, que é derivado de Baco, ó, o deus do vinho, né? E articulata, vocês já vão ver por que significa articulada, né? A gente vai ver na planta. Interessante que Baco, o deus do vinho, ele não é só deus do vinho, ele é o deus dos prazeres da mesa e os prazeres sexuais, mas também do teatro e da diversão. Então é interessante o nome dessa planta ter o nome do nosso deus do vinho e da mesa, né? Porque ela vai mostrar exatamente um tropismo muito grande pelo tubo digestivo. Então a espécie é Baccharis articulata, nós temos muitas Baccharis, por exemplo, Brosimo gaudi-chaldi, que foi uma experimentação coordenada pelo Matheus, é do mesmo gênero da Baccharis, né? A família é Asterácea, uma composite, né? Nome popular é carqueja doce, carqueja miúda, carquejinha. A ocorrência dela, ela é nativa aqui dos pagos gaúchos. Ela é nativa, então, da Argentina, Rio Grande do Sul e Uruguai. É esse o lugar dessa Asterácea Baccharis, né? Aqui eu trouxe uma imagem dela, né? É bem como ela se faz. As folhas dela, na verdade, são cladódios. Cladódios são folhas modificadas. Então, a gente vê que ela tem essas folhas exatamente com esse movimento de onda. É muito importante porque isso vai acontecer na experimentação. Essa é muito parecida com ela. Essa é a Baccharis trimera. Essa Baccharis o pessoal usa muito para emagrecimento, mas ambas têm qualidades muito semelhantes, né? A Baccharis trimera é até mais estudada do que a Baccharis articulata. Essa é a nossa articulata,
articulata. Ela faz esse tipo de moita arbustiva que não excede aí 2,5 metros, mais ou menos. Então, é um arbusto médio, né? É uma melífera muito importante. E observem as flores. É um tipo de flor com uma característica um pouco mais masculina, uma flor mais fechada, num tufo. O que é importante é que quando ela vai liberar a semente, ela explode esse tufo. Ela explode o tufo e ela tem um sistema de algodão que vai carregar a semente. Aqui ela com a florada completamente aberta, né? E aqui uma moita à distância nos campos. Quando a gente passa nos campos aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê essas moitas aí na época ali pós-inverno, né? Aqui eu trouxe 3 imagens também, novamente, mostrando. Bom, é uma espécie comumente encontrada em locais de relevo ondulado, prefere os topos dos morros, das coxilhas aqui dos nossos pagos gaúchos, que não é só do Rio Grande do Sul, mas é Argentina e Uruguai também, né? Nestes locais onde habita essa planta, nós temos uma amplitude térmica muito grande. Variações que vão do extremo calor ao extremo frio, não esquecendo que a gente aqui é acometido pelo vento minuano, que é um vento que vem da Patagônia. Então, é um vento bastante frio e bastante seco. Quando o minuano passa, ele seca tudo, né? Então, nós temos também uma amplitude de temperatura durante o dia, com manhãs e noites muito frias e com o meio do dia muito quente, né? Então, é neste ambiente que habita a nossa Baccharis articulata, né? Aqui a gente tem um pouco do local onde ela gosta de habitar, o topo de morro aí, pegando bastante vento, bastante sol, ou seja, uma planta bastante exposta, né? Tem muitos artigos já publicados relacionados com pesquisa a respeito tanto da articulata como da Baccharis trimera que eu mostrei antes. Por exemplo, é uma planta que ela produz apoptose e mutagenicidade. Então, ela está sendo usada para estudo contra células cancerosas. E ela é uma abortiva, e ela é uma planta que não deve ser usada durante a gestação, né? Além disso, ela tem uma atividade antiviral para o vírus do herpes simples muito importante, e ela rebaixa bastante a glicemia, inclusive de pessoas com glicemia normal, né? Então, é um hipoglicemante importante. Na atividade antimicrobiana, ela inibe a proliferação de Helicobacter pylori, e eu já tratei várias pessoas no consultório com Helicobacter pylori só com o chá de carqueja com negativação na endoscopia digestiva. Os estudos etofarmacológicos nos mostram, então, uma atividade antihepatotóxica e anti-hipoglicemiante. Essa planta ela é um grande protetor hepático, né? Normalmente se usa na infusão de 2 a 5 gramas para uma xícara de água, né? E se toma 2 a 3 xícaras ao dia. E também as farmácias vendem Baccharis articulata em pó na quantidade de 1 grama para proteção, funcionando como um engove homeopático, né? Para quando a pessoa vai sobrecarregar o tubo digestivo ou beber demais, né? Comercialmente, o mais comum são cápsulas de 300 gramas, o uso aconselhado de não passar de 600 gramas ao dia quando a pessoa vai usar cronicamente. No nível digestivo, ela tem uma atividade muito importante anti-ulcerosa. Isso a gente pode associar com H. pylori, porque o H. pylori é um produtor de úlcera péptica, né? Úlcera gástrica. E o mecanismo de ação é na questão da mobilização do cálcio no nível intracelular. A ação hepatoprotetora e colagoga é uma palavra para quem não conhece, é uma substância que promove a expulsão da bilis da vesícula biliar. Então, esse medicamento estimula a contração da vesícula biliar, né, eliminando o bile. O medicamento que é o hepatoprotetor, aí a substância, é a ispidolina. E estudos mais recentes mostram uma atividade muito importante desta planta para prevenir e para melhorar a fibrose hepática. Então, esse medicamento é um medicamento de cirrose, para cirrose hepática, né? O que essa substância faz? Ela inibe a ativação das células
células estrelares hepáticas, né, que são células que, quando são ativadas, produzem tecido fibroso. Então, a Baccaris inibe a ação dessa célula e ela impede a formação do tecido fibroso e também ameniza o já formado. Como uma atividade anti-esquistossoma manzoni, né, ela mata tanto o próprio esquistossoma, como ela mata também o molusco, que é o hospedeiro intermediário do esquistossoma, né, e também contra a Trypanosoma cruzi, contra o mal de Chagas, ela inibe também essa patologia, tá? Bom, tem outras atividades antibacterianas aqui contra bacilos subtilis e micrococcus letos, que são bactérias e bacilos não patogênicos, né, que estão presentes no intestino, que estão presentes em muitas condições no nosso meio ambiente, né? Mas ela também inibe Staphylococcus aureus, que pode ser patogênico, né? A atividade antiviral está sendo utilizada também para tratamento de leucemia, né? Ainda em nível experimental, porque ela tem uma grande atuação sobre o HTL1, né? Que é um linfócito aí, né? Então, no nível oncológico, essas provas de citotoxicidade mostram que ela estimula a apoptose celular e tem tido, então, resultados favoráveis em investigação de leucemia. Bom, o extrato aquoso de carqueja é abortivo em animais, né, em vacas, por exemplo, e, portanto, deve ser abortivo em humanos também, não está estudado, mas não é recomendado na gestação. É hipoglicemiante, tem essa atividade diurética bem importante que baixa bastante a pressão arterial. Então, um hipertenso tomando Baccaris articulata em dose ponderal, ele deve diminuir o antihipertensivo, porque faz hipotensões importantes. Aqui tem um estudo importante da Virginia Capel, na Universidade Federal de Santa Catarina. Os estudos melhores são de Buenos Aires, Santa Catarina, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque a planta é nativa dessa região, né? E ela fez aqui um estudo da atividade biológica da Baccaris, da musa paradisíaca, que é a banana, e da rutina, né? Em relação à glicose, aí mostrou o valor importante de decréscimo da glicose com a Baccaris. Eu trouxe de novo a planta aqui para vocês notarem bem como ela é, né? Além de ela ser alada, e aquilo ali é a modificação do caule, então não é folha, é alada e ela é simétrica, né? Os dois lados são iguais. Ela é áspera também, o toque nessa folha é um toque áspero, e essa cor dela é um verde mais para o acinzentado, para o prateado, né? Do que o da Baccaris trimera, que é bem um verde bem aberto. A nossa experimentação no Rio Grande do Sul foi feita em 2002, região tropical, né? Nós tínhamos 4 estações bem marcadas, agora as estações já estão ficando embaralhadas, né? E com grandes variações climáticas, com bastante frio, com muita umidade, com ventos áridos. Então, esse é uma coisa importante para esse medicamento. O nosso estudo foi duplo cego, a gente elencou 32 voluntários, né? Trabalhamos com frasco único, com a potência CH30, a escala foi hahnemanniana, e quem preparou o medicamento para nós foi a farmácia Marcela. Antes disso, eu quero dizer que nós coletamos esse material no horto do Jardim Botânico de Porto Alegre, que ficou com uma ficha cadastral, com espécime lá. Então, quando a gente faz um cadastro desse com espécime, daqui a 200 anos, se não destruírem o Jardim Botânico, qualquer pessoa pode ir lá e ver realmente qual foi a planta que foi utilizada, né? Do Jardim Botânico, a planta foi para a Universidade, para a Pontifícia Universidade Católica, no setor de farmacodinâmica. Lá eles prepararam a tintura-mãe e depois a Marcela fez a preparação homeopática. Nós tivemos, no fim, 16 experimentadores, porque 16 foi o grupo controle, e a faixa etária foi de 30 a 60 anos. Vamos trabalhar agora os sintomas patogenéticos, né? Então, importante assim, é uma planta que produz sintomas muito rápido, imediatamente após a ingestão, horas depois, dias depois, semanas depois, com efeito muito prolongado. A ação no sistema nervoso central, gastrointestinal, geniturinário, respiratório, cardiocirculatório, sistema nervoso periférico, nas mucosas e na pele. Então, Baccaris articulata é um medicamento que vai servir para tratar doenças agudas e doenças crônicas, né? Porque tanto tem um efeito rápido, como tem um efeito prolongado e nos vários sistemas. O que fica muito marcado na substância? Muito cansaço, exaustão, edema que chega a ser edema generalizado. Inclusive, alguns experimentadores relataram a sensação do líquido entre
pleura e entre o peritônio, sugerindo que esse remédio realmente é um remédio que pode servir para cirrose, né? Cansaço da cabeça à ponta dos pés, deseja arrastar-se e segurar-se nos móveis para caminhar, devido à exaustão. Peso e dor nos membros. Falta de energia com respiração rápida e superficial, o pulso é acelerado com palpitação, faces consumida, decaída. Agrava por volta de 19 horas, um horário parecido com o horário do licopórdio. Edema de face, de extremidades, edema generalizado. Sensação muito aumentada de frio e de calafrio. Calafrio por qualquer corrente de ar, calafrio pelo movimento dos cobertores e entrada da menor corrente de ar, como a gente tem em Rustox, né? Quando o cara se mexe na cama, ele sente calafrio. É um remédio dispéptico por excelência. E aqui nós vamos lembrar do nosso deus Baco, né? Náuseas, azia e refluxo, saciedade rápida, empachamento digestivo, a dor em gastura, vazio, roedura após comer, muitas eructações frequentes e parcialmente eficazes, distensão abdominal, trânsito digestivo muito lento, vômitos alcalinos ou ácidos, alteração do hábito intestinal, dores periumbilicais, distensão de alça localizada nos cólons, hemorroidas, aftas na parte interna dos lábios, retração de gengiva, edema de papila na língua, dor de garganta em raspadura pela manhã ao acordar, que fecha muito com refluxo, acúmulo de catarro na garganta pela manhã, outro sintoma que fecha com refluxo. E o que é o nosso transtorno expor do nosso paciente de Bácaras? É o abuso alimentar, né? Com álcool, com alimentos pesados, com gordura, né? Isso, então, é o que vai sensibilizar o tubo digestivo de Bácaras, um grande medicamento de gastrite. E o quadro gastrointestinal agudo vai mostrar sensibilidade aos cheiros antes de começar o quadro digestivo e durante o quadro digestivo. Isso vai acontecer depois do uso de álcool ou de alimentos gordurosos, que tem a ver com a vesícula biliar também. Depois dos flatulentos, tipo feijão, e com sobrecarga por alimentos ricos, chocolate, né? Náuseas, eructações, vômitos, prepondera o vômito, diarreia em pequena quantidade, dores por gases e uma cefaleia digestiva. Na agudização, esse paciente vai funcionar meio parecido com briônia. Ele quer ficar quieto no leito, parado, isolado, não quer que lhe peçam nada, né? Ele fica só para obter alívio com a quietude. Mas ele também, quando tem dores e quando ele tem o desconforto digestivo com a náusea intensa e o vômito, ele tem agitação. Aí ele fica inquieto e fica apertando os locais do desconforto, porém ele não tem melhora como briônia quando ele aperta, né? É um remédio que geme muito, geme com a náusea, geme com o vômito, né? E os vômitos desse medicamento são muito interessantes. A gente tem que lembrar que esse é um medicamento que tem uma característica que, para ele liberar a semente, ele explode aquele tufo, né? Ele faz a explosão do tufo. Então, essa explosão na liberação da semente aparece nos sintomas do experimentador. Ele tem vômitos em episódios que são vômitos projetados. Os gases são projetados. As fezes são projetadas para fora com muita força e vem com muitos gases junto. É uma explosão que acontece, né? Tem uma sede bastante aumentada para muita quantidade d'água, como briônia, né? E a sensação que as secreções digestivas são expulsas rápida e violentamente. Aqui nós temos palavras para esse medicamento, que nós vamos ver depois a impulsividade, a violência, né? Como se fosse projetado para fora, fezes moles e ácidas. Outro ponto de agudização importante é o processo das rinossinusites. Aqui com todos os sintomas, né? Coriza aquosa, obstrução, dor nos seios paranasais, dor frontal piora quando abaixa a cabeça, né? Tosse seca por irritação traqueia e laringe, prurido nasal. E esse prurido nasal é assim, ó, sensação muito chata de pelos na face, na boca, no palato e na faringe. Aqueles pelos todos, aquele algodão que essa substância libera, o experimentador traz isso como uma sensação de que ele está coberto com esse material, com esses pelos, né? E é uma sensação muito desagradável, que produz alergia, né? Persiste o quadro de alergia nasal, pior com roupas que têm enfeites com pele de animal. Então, é um medicamento que tem alergia a pelos, né? Sensação de pelos tanto por dentro como por fora da árvore respiratória, está aqui como fica a planta depois que ela explode o tufo, né? Ela ejeta a semente e aqueles pelos ficam por cima da planta. Essa sensação o experimentador traz para nós, né? Alguns sintomas gerais de muito aumentada para grandes quantidades de água, aumento ponderal, urina espumosa. A urina espumosa normalmente denuncia proteinúria. A gente estava falando em edema generalizado, né? Essa urina espumosa da Bácaras, ela é bem característica. São pequenas bolhas, são bolhas
pequenininhas que ficam na periferia do vaso. E a urina de cor verde-limão. Aumento da urina, né? Em relação ao desejo sexual, é interessante porque abole totalmente o desejo sexual, ou traz um desejo sexual imperioso, se manifesta mais no masculino, com uma exigência, uma impertinência, né? E altera os ciclos menstruais. No sono é muito interessante o medicamento, porque ele tem um sono não reparador. O sono de Baccaris articulata é muito interrompido por sonhos violentos. E essa palavra violência, impulsividade, impetuosidade, está nesta asteríde. A gente sabe que atualmente Sankaran classifica as asterídeos na sexta superclasse. A sexta superclasse é a superclasse da violência, do medo e da violência. Então aqui a gente tem uma asteríde comprovando isso, né? Então o sono de Baccaris é interrompido por sonhos violentos. Esses sonhos se repetem por toda a noite. É muito interessante. Olha o caráter em onda que eu tinha falado, que está na folha, está no sonho, porque a pessoa acorda, vai no banheiro, urina, e se aquilo volta para a cama, continua o mesmo sonho. E aquilo vai a noite toda, aquele mesmo sonho. Isso está no repertório, na rubrica Sonhos que se Continuam. Então, Baccaris articulata tem esse sonho que se continua, né? Desperta com dificuldade, sensação de noite muito mal dormida, né? Fica muito sonolento durante o dia, e essa sonolência não permite que ele se ligue muito nas coisas, né? Então, é aquele sujeito que passa o dia desconfortável. As manifestações oníricas são com brigas, violências e especialmente violência passional. Esse remédio tem como marca passionalidade, né? Ele sonha com traição, com separações, com revanche, né? Que é agredido por filhos, sonhos vívidos e continuados, com sensação de paralisia para o trabalho e sonhos com relacionamentos, com dificuldades nos relacionamentos, que é ciúmes e brigas, né? E o sonho de Baccaris é um sonho impressivo. A pessoa acorda de manhã impressionada com o sonho e ela remoe o sonho o dia todo. Aliás, esse caráter brooding, que é o remoer, essa automortificação, é muito desse medicamento. Sonhos que persistem por todo o dia, angustiando e ocupando o pensamento do experimentador. Um remédio que agrava muito pelo uso do álcool, é extremamente sensível ao álcool, mal o álcool toca e ele já sente, né? Agrava pela manhã ao acordar, onde ele apresenta cefaleia, edema na face, náuseas, indisposição e sonolência. Agrava ou melhora às 10 horas e tem uma agravação no horário do licopódio, entre 16 e 20 horas licopódio. Esse remédio vai entre 16 e 22 horas. Normalmente são problemas digestivos. E no período menstrual, tanto antes, imediatamente antes, não é 15 dias antes, é imediatamente antes, durante a menstruação. E agrava por supressão das secreções mucosas. Como eu tinha falado daquela folha áspera, ressecada, este é um medicamento de secura. Ele tem muita sensação de secura em áreas cutâneo-mucosas, né? E fissuras nessa área de transição cutâneo-mucosa, que é um sintoma muito próprio de nátrium carbônico. Nitric ácido também tem isso. Baccaris tem muito acentuado. É um remédio muito de lesões herpéticas, né? E ele tem erupções nas zonas de pequenas articulações, ele tem fissuras, ele tem descamação, né? Então ele mostra essa característica dessa reação eczematosa na pele. O que é muito importante em Baccaris? O Baccaris tem esta simetria. O que dá num lado vai dar no outro. Então ele tem erupção nos mesmos locais, simetricamente. Num cotovelo e no outro, num antebraço e no outro, no mesmo local. Bem simétrico. Essa é uma característica deste medicamento. E tem prurido entre os dedos das mãos e pés, que não é na pele, é um prurido bem mais profundo, que não é acessado pela pessoa. As dores, como não poderia deixar de ser, dentro da dinâmica violenta do medicamento, abrupta, súbita, nós temos aqui dores súbitas, enfincadas, pontadas e facadas. E um outro tipo de dores, que são as dores em cãibras, que são espasmódicas, especialmente no tubo digestivo, mas vai aparecer em outros locais também essa característica do espasmo, que também é uma onda, né? É aquela dor que começa lento, vai, aumenta e diminui, né? Dores que seguem o trajeto de nervos com dormência. Dores junto dos ossos que se estendem para cima
dores em ondas. E pressionar o local da dor não alivia, embora a pessoa tenha o desejo de ficar se apertando. Mas, diferente de Briônia, não melhora pela pressão. A sensação de onda acompanha muitos sintomas. Acompanha o caráter do sonho, que para e começa, e para e começa, e para e começa. Acompanha as dores, acompanha a intermitência dos surtos de vômito, né? Então, esse movimento intermitente em ondas é muito característico de Baccaris. A lateralidade é preponderantemente direita. Eu arriscaria dizer que esse medicamento, apesar de servir para ambos os sexos, ele tem um jeito mais masculino de ser. E aí a lateralidade direita, muito intensa, traz um pouco dessa ideia para nós, né? A outra coisa que ele tem é essa simetria de lateralidade, então ele começa à direita e logo toma conta da esquerda também, ou vice-versa, né? Aqui eu trago de novo o aspecto da planta para a gente marcar esses sintomas gerais dela, né? As palavras-chave que surgem no medicamento, a falta de elan. Elan surgiu em muitos experimentadores. Aí eu vou olhar o que é elan. Elan é apatia, indiferença, sem saco. O oposto de elan, que surge no nosso experimentador, é a passionalidade, irritabilidade, violência, explosão, intransigência e impaciência. Imobilidade, um remédio fatigado, cansado, fraco, que chega até a paralisia. Dispéptico, náuseas, borborigmos, indigestão, com sensação de arrombamento do abdômen, ou seja, esses gases, né? Disartria é um sintoma mais tardio nos experimentadores, a incoordenação motora para fala. Então, a gente tem a fala do bêbado, gente. O cara que não consegue completar a frase nem a palavra e não articula. Isso acontece muito no bêbado, né? E os sonhos violentos, que são sonhos passionais. A ação é súbita, imediata e violenta. A falta de elan no experimentador surge assim: tristeza e vazio durante todo o dia. Só queria deitar na minha cama e apagar. Não ter que fazer nada, dizer nada, pois nada tem graça. Nada me entusiasma. Acho que estou em depressão. Não tenho vontade de trabalhar, comer e nem transar. Estou sem elan. Estou de plantão por 24 horas, fui para o plantão totalmente sem vontade, chegando a pensar em dar uma desculpa e não ir. Mas ficar também não tem graça. E não é melhor do que ir. Que saco, tudo é um saco. Sem graça para transar. Tem que parar no meio da relação. Não dá para continuar estando tão sem vontade. Tristeza apática, sem vontade, sem alegria ou entusiasmo com nada, sem reatividade, com desejo de ser deixada só, permanecer calada, quieta, não fazer nada, só dormir. Tristeza tão calada que a boca fica pastosa. Tristeza sem elan, porém cumpre com as obrigações. Elan é uma palavra que vem do francês, elan, se chama ardor impetuoso. Ter elan é ardor impetuoso. É isso que o nosso experimentador é no outro polo, né? Então, é do antigo eslan, derivado de eslancer, que significa atacar, fazer um movimento rápido, né? Aí nós temos as nossas dores como se fosse por uma lança, uma facada, né? Falta de elan, sem saco, apático, sem entusiasmo, indiferente, né? E o elan, que é o ímpeto, o impulso, a precipitação súbita e repentina, o entusiasmo, a disposição, a paixão, inspiração, calor e fervor. Então, aqui nós temos os dois polos do nosso medicamento, né? Falta total disso ou excesso disso, né? A pessoa passional, aquela que age movida pela paixão, pela falta de controle emocional, que tem comportamento impulsivo e inconsequente, desprovido da razão, que cria situações desastrosas, não consegue raciocinar quando o assunto é sentimento, né? Então, esse sujeito sem elan, sem vontade, indiferente à relação sexual, à família, às pessoas, ao trabalho, a tudo, né? Ele tem como contraponto essa capacidade de ser desastroso quando ele se vê com o sentimento. E o amor passional, né? É quando a relação amorosa é repleta de quê? Ciúmes e brigas, né? Cercada de uma ardente paixão que surge nos sonhos do nosso experimentador e depois vai surgir aqui também. Acordei apático e sem vontade de fazer as coisas e mais passional. Apático e mais passional. Este medicamento libera uma passionalidade. Tive um desentendimento bobo com a minha esposa, uma bobagem, mas para
Para mim, naquele momento, era terrível. Não aceitava nada. Intransigente, ao ponto de dizer que fosse para a casa das amigas. Quando voltasse, eu não estaria mais ali. Tipo novela mexicana. Mas agora sei que foi do medicamento. Eu fui tão convincente que ela quase pediu asilo para as amigas. E à noite, ligaram todas para saber quando ela iria. Mas percebi quando ela falou, é esta coisa que ele está tomando. Realmente não tinha motivo algum. Talvez estivesse com alguma passionalidade contida e liberta pelo medicamento. Sonhei que estávamos, esse é outro experimentador, sonhei que estávamos numa casa antiga, casa de lugar de interior, e soube que havia um problema com um homem que estava furioso por sua namorada ou mulher ter tido um caso com outro homem que se encontrava naquele lugar. Perguntei ao meu marido se havia sido com ele, e ele me respondeu que não. Pensei na hipótese de ter sido com um dos meus filhos, e fiquei angustiada. Comecei a fechar a casa e, ao olhar pela janela, observo ao longe, sobre uma grande pedra, num morro, um homem jovem, grande, forte e furioso, fazendo gestos violentos. Quem é este homem? Este é Bácaris articulata, no seu local nativo, né? No alto das colinas, dos morros, suportando essa intempérie dos climas dos pagos gaúchos, muito cheios de altos e baixos, né? Então é interessante essa coisa passional que surge no sonho. Eu vou dar uma olhada no horário aqui. Bom, ao me ver, desce correndo da pedra em direção à casa em que estou. Fecho rapidamente a casa e fico muito angustiada, pensando se todos os meus filhos estão seguros dentro de casa. Pois a impressão forte que me vem à mente é de que o homem vem para matar, por questões revanchistas, por ciúmes, questão passional. Olha o que a experimentadora diz, né? Acordo deste sonho angustiada, tenho que tirar a parte de cima da roupa pelo calor e penso no meu filho que está viajando. Fico angustiada a respeito dele e sinto sob as costelas à esquerda no abdômen uma bola de ar, gases. Então o medicamento vai pontuando os órgãos de choque dele, né? Violência e explosão, explosiva de forma totalmente incomum por pequena intercorrência. Deixo cair no chão um copo de água que foi deixado ao lado do telefone. Chuto o copo dizendo que não irei secar a água derramada. Surpreendo-me com a minha própria reação, achando-a totalmente imprópria e absurda. Quem é Bácaris articular? Sujeito feminino ou masculino, passa a noite despertando de sonhos terríveis, de brigas violentos, de matar ou de sofrer agressões. Atividade onírica intensa e continuada. Após acordar e voltar a dormir, o mesmo sonho recorrente, parecendo ter sonhado a mesma coisa por toda a noite. Desperta à noite para beber e para urinar várias vezes, ou por gases comprimindo o esôfago, o coração, o abdômen ou as costelas. Sensação de sonhos vívidos que impressionam e que deixam a sensação de que realmente tinha vivido aquele fato, podendo chegar ao sonambulismo, quando então acorda se sentindo perdido, desconhecendo os arredores. O sono é não reparador, há muita dificuldade de sair do leito, sentindo sensação de náusea como de grávida e muito frequentemente dores de cabeça na região frontal em peso. Os olhos estão pesados, secos, cansados, a cabeça dói acompanhando sensações digestivas desconfortáveis, muita flatulência, náuseas, azia, sede e também acompanhando o quadro de obstrução nasal, congestão na cabeça, na região frontal, catarro pós-nasal, dores enfincadas ou raspantes na garganta. Bácaris não quer sair do leito, não quer se mover, não quer falar com ninguém, muito menos trabalhar. Seu único desejo é estar quieto, deitado, olhos fechados, dormir preferentemente sem contato. Que nada lhe fale ou pergunte. Bácaris quer dormir para descansar, para livrar de um cansaço que acomete não só o seu corpo, mas que tomou conta de sua vida. Entranhou-se em sua alma e usurpou seu desejo, seu elã, e aprofundou-se de tal forma que apagou o seu afeto pelos seres amados. Já não quer conviver com eles, não quer abraçá-los, não quer conversar, e até o desejo de encontro sexual ficou afetado. Bácaris quer afastar-se de tudo e todo, fechar os olhos e afundar no leito. O seu humor é tristonho, o seu porvir é sem graça, destituído de paixão e de elã. Seu dia será um arrastar sucessivo de um saco de coisas que não gostaria de fazer, entremeado por uma atividade digestiva pesada e cansativa, mesclada de náuseas, azia, flatulência, refluxo, diarreia e constipação, chegando ao vômito após ingerir alimentos pesados ou bebidas alcoólicas.
arrastando-se de uma tarefa a outra, calado e sem saco para nada, e rompe em crises de irritabilidade e, mais frequentemente, de cólera. Ira que manifesta com caráter despótico, violento, quando sua atenção dispersa e débil é exigida por alguém. E este alguém habitualmente é um filho, o companheiro, um familiar, um colega ou um amigo. Os seres amados são os que mais sofrem a irascibilidade de Bácaris. Bácaris permanece por vários dias ruminando sua má conduta, avaliando a sua falta de elan, ensimismado em sua desconexão com seres amados, em sua impaciência e em sua preguiça, tentando digerir o alimento que lhe pesa no estômago, o qual também rumina, já que ele retorna, esôfago acima, com gosto ácido. Não quer trabalhar, é um saco, não quer se relacionar, é pesado e exigente, não quer transar, não tem vontade. Os desejos, dormir e comer, não demonstra compaixão nem sensibilidade. Não aparece em nenhum experimentador dos 16 qualquer sensação de compaixão ou sensibilidade ao outro. Perde o saco para viver e se arrasta ao peso do corpo e da consciência recriminatória, que o mortifica, empurrando-o para um estado de grande tristeza, da qual irrompe indignado e colérico, irado, para logo recair no estado de mortificação por suas falhas de comportamento. Bácaris é extremamente friorento, sensível e afetado pelo tempo frio, ventoso e chuvoso dos pampas gaúchos. Melhor enrolado em seus cobertores, afundado no colchão. É um medicamento de humor ruminante, calado, cheio de obsessões, sonhos que se repetem várias vezes na mesma noite. Rumina o sonho durante o dia, né? Com angústia. O desejo sexual torna ele irritadiço, impaciente, intransigente, ocupado com este pensamento sem trégua, né? Quando vem o desejo sexual, ele fica ali, ó, né? Sem trégua. Não consegue aquietar-se, deseja compulsivamente estar ocupado em tarefa. Pensamento persistente, sem ação. Escarifica as lesões, deixando-as em carne viva, que é outro movimento compulsivo, né? Obsessivo. Já falamos da cefaleia do dispéptico, né? À medida que a doença aprofunda, Bácaris passa a apresentar incoordenação motora, disartria, a fala é arrastada e difícil. Come palavras, come letras, sílabas, né? Gestos impacientes e abruptos, como seu humor carrega dificuldade e sonolência, exibindo-se impreciso. As mãos derrubam, as pernas cansadas não alargam o passo, então é um sujeito que ele fica descoordenado, né? As dores enfincada, apunhalada, alfinetes como lixa, como espinho que surge bruscamente sobre um fundo doído, dormente, congestivo, pressivo. Olha que interessante esse fundo dormente, congestivo, pressivo, essa doença crônica nesse medicamento, né? Dores incólicas, espasmódicas, contrações em vísceras e músculos, dores que se estendem de baixo para cima, cólicas como ondas, seguindo o trajeto de um nervo ou um músculo, acompanhada de adormecimento. Lateralidade marcada à direita, né? Ou adquire um caráter simétrico, né? Simetria e onda. O horário de agravação, já disse, de 16 às 22 horas. No momento de digestão, em especial depois de refeições pesadas. Tendência ao aborto, eliminando o feto com contrações fortes. O movimento medicamentoso é rítmico, em ondas. Os sintomas vêm e vão em episódios intermitentes, cortados por manifestações agudas rápidas. Melhora dormindo, bebendo água fria, quieto e calado. O que melhora em Bácaris? Para terminar, a alimentação tem o que a gente chama de sintoma curativo. Além do sintoma patogenético, que é a expressão da doença no experimentador, nós temos o experimentador que entra na experimentação com algum problema e se cura desse problema. Então, agora, para concluir, a gente vê o relato do experimentador 16, que é um médico veterinário, né? Que trabalha com grandes animais. Desde os 3 anos, sempre fui sensível do aparelho digestivo. Sempre fui guloso. Gosto de comidas fortes e isto levava muitas vezes a ter dor na região do fígado, diarreia e vômito. Hoje tenho uma digestão azia e flatulência quando como algo mais pesado, de digestão difícil. Parece que eu sinto o rosto e o corpo inchados. Este sintoma é bem característico. Tenho um temperamento tranquilo, mas com algumas ansiedades que muitas vezes levam à ingestão de alimentos mais seguido. E muitas vezes eu fico apático, fechado em meu mundo, sem iniciativa para buscar as coisas e fico assim, às vezes por uma semana, e depois saio correndo atrás do prejuízo e não quero parar. E me incomodam as coisas que não andam no ritmo da minha euforia. Nos últimos tempos tenho sentido muito peso e sono profundo. Não escuto nada.
Nada me acorda e quando acordo fico meio zonzo, como se eu tivesse passado a noite de festa e acordado de ressaca, perdido como se o sono fosse cansativo e não reparador. Dia 19, no sábado, eu levantei bem disposto, já fazendo tudo, depois que ele tomou a primeira dose da experimentação. Fazendo contatos com as farmácias e os proprietários, estou leve e falante. O medicamento está fazendo uma excelente reação, com alguns desconfortos logo que tomo. Sinto um leve enjoo, uns 15 minutos após que tomo, e está no estômago, e alguns borborigos. E sinto que o sistema digestivo está funcionando melhor. Não tenho diarreias matinais e flatulência, como antes. E percebo que as fezes estão consistentes e escuras. E a urina, que era muito forte, e o cheiro e a cor escura, normalizou. E de manhã não acordo mais tonto, urinando com menos urgência. No domingo, acordei às 6h30 disposto com a aula prática. Muito feliz. Tomei a medicação às 9h e logo em seguida senti um mal-estar passageiro, um enjoo. Mas logo passou. O resto do dia cansado, mas da correria. 22 horas a medicação me deu muita fome, não entendi por ter feito as refeições normalmente. Desejo sexual aumentado. Com muito desejo, a toda hora penso em sexo. Intransigente. Um não ou espero um pouco, não me conforta. Sexta-feira, o medicamento realmente organizou o meu sistema digestivo. Não sinto mais azia, alguns dias sem flatulência, as fezes estão secas, duras e escuras. Tomei a medicação às 9h22 e estou mais afetivo, carinhoso e amoroso. No sábado, acordei 8 horas muito disposto, o medicamento tirou todo o cansaço que senti ao despertar. Levanto cedo e vou tomar mate. E aqui vem a relação desta planta com o gaúcho. Levanto cedo e vou tomar mate. Este é um hábito que sempre tive, na época que trabalhava em fazendas na Argentina. Sinto saudades de ir para aquelas fazendas sem fim e ficar longe da cidade. Estava até cansado ultimamente de matear temprano. Estou ótimo e feliz, o medicamento levanta o astral. Estou conversador, otimista e animado com as coisas. A regularidade do intestino é bem interessante. Vou toda manhã e tem dias que vou 2 a 3 vezes. Na terça-feira, esqueci de que tinha que parar com a medicação e tomei às 12 horas. Não fosse uma experimentação, continuaria tomando. Ele trouxe um bem-estar físico e mental muito bom. Até comecei a ler um livro de Meira Pena, de 1921, onde estão descritas algumas patogenesias muito pobres, mas interessantes, de plantas do Rio Grande e Brasil. Sinto falta em minhas prescrições de medicamentos que existam no ambiente dos meus pacientes. Talvez seja um elo na evolução de alguns tratamentos, medicamentos do meio ambiente dos pacientes. Ou seja, o experimentador, poeticamente, está chegando à fonte, né? Ele está dizendo, olha, dentro de mim está ecoando alguma coisa que é uma planta aqui, né, do nosso ambiente. Na aromoterapia, para encerrar, Bacari serve a pessoas de gênio difícil, amargas e que não gostam de ser contrariadas. A essência dissolve o amargor, trazendo maior doçura. Ativa o meridiano do baço e pâncreas. Trata problemas de fígado, vesícula biliar e pâncreas. Aqui uma foto ainda da nossa Bacari, né? E o encerramento, deixa eu ver, sobrou um tempo aí ainda para algumas perguntas, né? Mas apresentar uma experimentação requer sempre que a gente faça uma análise mais geral, né? Então eu vou deixar agora aberto para as perguntas e fico à disposição. Muito interessante, né? Uma plantinha pequena que é um grande medicamento, né? Diz que os pequenos medicamentos são pequenos porque a gente não conhece direito, né? Exatamente, são pequenos porque a gente desconhece eles, né? Mas quando a gente experimenta em vários experimentadores, a gente sente uma abrangência sempre maior, né? Nós temos alguns medicamentos que foram experimentados em 2 experimentadores, em 3, mas quando a gente amplia para muitos experimentadores, essa amostragem traz muitas outras qualidades, né, do medicamento. Mas é muito, muito bom, não só porque ampliou, mas é porque também foi muito bem feita a experimentação. Né? Meus parabéns. Essas experimentações que nós fizemos na Sociedade Gaúcha, elas foram todas experimentações feitas dentro do curso. Então, sim, são boas experimentações mesmo, porque os alunos, eles recebem um treinamento grande para entrarem na experimentação. E a observação se dá ao longo de um tempo grande, porque a gente vê que tem substâncias que têm essa característica, essa intermitência ou esse retorno de sintomas dali a um tempo, né? E a gente fica observando 3, 4 meses além daquele ponto onde o experimentador suspendeu a experimentação. Obviamente que os sintomas vão diminuindo muito, ficando escassos, mas volta e meia pipoca
um sintoma que o experimentador relata de novo, retornou, e aí retorna em condições onde aparece o transtorno né? Sim. Ou seja, tomei frio, esse sintoma que tinha desaparecido voltou, comi tal coisa, esse sintoma voltou. E essas coisas ficam todas perdidas numa experimentação muito curta, uma observação assim, tem experimentações de observação de uma semana, é muito, muito curto. Né? Gilberto, Ângela, conversar. Eu gostaria de te perguntar se você quer falar mais um pouco sobre o método, igual que você está dizendo aí agora, né? Que foi uma duração mais longa, as doses, o conhecimento dos participantes em relação à substância, sabiam o que estavam experimentando, coisas desse gênero. Bom, nós fazemos o seguinte: primeiro, no primeiro ano, os alunos entravam em contato com as questões experimentais, né? No órgão se falava sobre isso. No segundo ano, se trazia experimentações da matéria médica pura para eles lerem, para verem como é que era relatado os sintomas. A experimentação acontecia sempre no terceiro ano. Nunca se sabia a substância, nem a coordenação sabia. Por exemplo, quando eu fui coletar a substância no horto do Jardim Botânico, eu coletei várias. Quando eu entreguei na faculdade, eu achei que seria... qual é o nome? Me faltou agora. Eu achei que era uma outra planta que eu estava louca para experimentar, que foi Graviola, a malva cheirosa. Eu queria experimentar aquela planta e eu fiquei torcendo para que fosse ela, mas não era essa planta. Então, nem eu sabia. Então, ninguém sabe. E todo esse estudo que eu fiz agora, não hoje, mas fiz quando eu avaliei a experimentação das pesquisas, são feitos a posteriori, porque a gente não sabe nada ainda da planta a priori, né? Nem sequer qual planta é. Então, é um estudo duplo cego, que é cego à coordenação e cego ao experimentador também, né? Só depois, normalmente, se abre a experimentação na formatura dos alunos, né? No dia anterior à formatura, o presente para eles e para nós é o resultado da experimentação. Que bacana, hein? Muito bom. Ângela, e antes de terminar a experimentação, você já sabia quais os pacientes que tinham tomado, quais experimentadores tinham tomado o placebo? Não se sabe nada disso. Isso é só quando termina totalmente a experimentação, é que a gente sabe quem que traz o placebo e quem isso eu sei, só quando termina, mas durante você já não vai desconfiando que tais pessoas estavam tomando placebo? Não, porque é totalmente sigiloso. Inclusive, a gente pede para os alunos que ninguém comente sobre sintoma nenhum com o outro. Entendi. Ninguém comenta nada, é um processo muito sigiloso mesmo, de bastante responsabilidade por parte dele. E como foram os sintomas produzidos pelos pacientes que tomaram placebo? São sempre sintomas muito fracos, muito aleatórios, e são sintomas da pessoa, né? Dificilmente tem, a não ser um quadro agudo. Apareceu, por exemplo, rinocinusite, apareceu porque é uma coisa bastante comum aqui no sul, nessas mudanças de temperatura que a gente tem no inverno, né? Mas a pessoa diz, é exatamente igual ao meu quadro de sempre, ou seja, não muda modalidade, não muda nada. Por exemplo, aquela coceirama toda, né, que apareceu ali, o experimentador não sentia aquilo, né? A sensação que ele estava cheio de pelo por dentro do nariz, pela boca, pela garganta, né? Olha aqui, sobre o uso do tratamento do H. pylori. Eu utilizei como fitoterapia, utilizei uma xícara 2 vezes ao dia, né? Cada xícara feita com uma colher de sopa da planta seca, né? 2 vezes ao dia. A paciente repetiu, acho que em 2 meses, os pacientes repetiram ali entre 2 e 3 meses, e estava negativo o H. pylori. E por quanto tempo você deu essa xícara aí? Durante os 2 meses, mais ou menos. Alguns estenderam um pouco mais, outros passaram a parar um pouco antes, porque às vezes fica enjoativo, né? Algumas pessoas ficam enjoadas. Mas essa substância existe em cápsula também, né? Porque o tratamento com H. pylori tradicional é bem chatinho também, né? Só um monte de antibiótico, né? É muito chato e é recidivante, né? O H. pylori, ele está presente em 80% de algumas populações, até em crianças, né? E a Cici está perguntando o conteúdo. Cici, esse conteúdo não foi publicado, mas ele deve ser publicado. Eu vou propor ao Érico que se faça uma publicação de todas as experimentações, porque antes a gente publicava na revista da MHB. Depois não teve mais a revista e aí ficou sem publicação. Dioxina, o Gilberto fez o favor de trabalhar a experimentação e publicou, né, Gilberto? Tu fez a publicação, está na internet, né? Dioxina é um
muito interessante também. O Rubens Doce está pedindo publicações lá para a revista da PH, viu? Então, tá bom. Aí eu acho que tem essa é uma publicação que dá para enviar, porque é um material que está pronto, elaborado, é só a gente sentar e escrever, né? Porque assim, parece que é só, mas isso é um trabalho, é um trabalhão. Isso aí. Tá e a equipe continua depois? Os participantes que terminam o curso, eles mantêm alguma atividade na experimentação? Eles se mantêm na Sociedade Gaúcha, muitos deles experimentam de novo na próxima experimentação, né? Mas muito não bom. É assim, agora atualmente os experimentadores estão ficando mais raros, é um pouco mais difícil atualmente a gente conseguir essa experimentação que nós estamos levando ainda agora. Entraram 28, acho, experimentadores, mas até agora só 8 encaminharam material. Então tem ficado mais escasso, né? Acho que é um tempo mais trabalhado. A repetição, né, do experimentador nas experimentações vai amadurecendo a sua capacidade, vai refinando a sua percepção, e isso enriquece também o resultado, né? Sim. E uma coisa que a gente vê muito, assim, ó, eu experimentei 8 substâncias já, né? Tem alguns sintomas que são meus e que voltam, mas eles voltam com um matiz diferente, que a gente vê que aquele matiz diferente está em outros experimentadores. Então, quando a gente avalia vários experimentadores em mais de uma, e a gente consegue ver aquilo que se repete é sólido do medicamento, né? E aquilo que não se repete, muitas vezes é da própria pessoa, né? E ela muitas vezes traz aquilo como sintoma reaparecido, né? E grande parte das vezes o sintoma reaparecido é um sintoma novo no outro experimentador. Então a gente sabe que aquele reaparecido é de fato da substância. Legal, é um bom critério, hein? Porque uma vez eu fiz um levantamento de um sintoma do Langhammer na matéria médica do Hahnemann, né? E ele já tinha visto uma crítica de outro homeopata, não me lembro mais quem, né? Porque ele repetiu muitos sintomas em experimentações diferentes, mas era uma descrição muito sucinta, sabe? Então, não dava para ver se alguma modalidade estava enriquecendo, né? Então, é uma crítica, né? Eu tive uma experimentadora fiel, que não era aluna, nada, né? Mas era uma pessoa próxima. E ela fez umas 4 experimentações. Todas as experimentações dela tinham abandono relacionado com a figura materna e com o filho. E esse era um sintoma dela, que era dela, que já estava na anamnese dela. Então, né? E aí eu tirava fora isso, assim, essas coisas que eu via que se repetiam, isso aqui é do experimentador, né? É preciso ter esse critério, né, Ângela? O método precisa prever esse filtro, porque nem tudo que o experimentador sente você pode atribuir à experimentação. Sim, né? É mobilizado pela experimentação, mas é da própria da dinâmica do sujeito aquele problema, né? Agora tem mais uma pergunta para você, Ângela. Tânia, eu não usei em cápsula. Eu sou meio homeopata raiz, eu trato sempre com homeopatia, né? Nesses casos que eu dei o chá, porque as pessoas iam usar antibiótico, e aí eu propus, né? E aí eu disse, olha, compra no supermercado o chá, tem ali, faz desse jeito, eu não usei cápsula. Não tenho experiência com cápsula, mas deve ser, é o pó, né? Pulverizado. E temos a última pergunta para você, aí nós temos que encerrar, né? Sim, utilizar em DH seria uma opção. Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim, Tânia. Eu acho que sim. É uma boa ideia, né? O que eu fiz foi tipo tintura-mãe, assim, não é uma tintura-mãe porque a tintura-mãe, ela tem uma característica, né, diferente. Mas eu fiz assim, né? Mas a DH eu acho que é uma boa ideia. Eu quero dizer à nossa audiência que, se quiser fazer depois mais alguma pergunta pelo YouTube, né? Aí eu te repasso, Ângela, para você responder, ou se você quiser entrar no nosso canal, né? Vida e Prognóstico, vai estar lá ao vivo, né? Esse está sendo enviado para o YouTube. Sim. E amanhã, assim que o YouTube liberar, a gente a gente baixa, né? Baixa o arquivo e faz uma edição para reduzir um pouco a duração dele, né? Tirando as pausas de silêncio, porque vai ficar mais agradável para as pessoas assistirem, tá bom? Gilberto, então tu não vai precisar tirar nada, porque não teve pausa de silêncio.
Já sempre tem, viu? Sempre tem alguma coisinha. Deus me chamava de metralhadora. Corre o risco de ficar maior, né? Tá bom. Gente, eu tenho ambulatório agora às 8, hein? Ok. Está na hora. Agradeço a oportunidade de poder trazer esse trabalho para vocês. Então, um beijo para todo mundo, né? É muito Eu estou enriquecedor. à disposição para responder as coisas que precisar, tá? Tá? Hoje eu gostaria de deixar previsto que você vai apresentar mais medicamentos da patogenesia lá de você, da Sociedade Gaúcha, quando você Sim. puder, ou alguém mais Sim. que queira participar do grupo, Ok. né? Porque eu acho Sim. que é um assunto fundamental e que eu gostaria de que para o Hamilton e para o Rogério, para a gente dar prioridade, tá bom? E também mostra a seriedade da homeopatia, né? Porque essas lives que nós estamos fazendo também vai para o público leigo, no sentido de fazer uma contra-propaganda, quer dizer, uma propaganda a favor da homeopatia, né? Não uma propaganda, uma exposição. As pessoas vendo que a seriedade com que a gente trata os assuntos, mesmo que não concordem, eles falam, eles não são pessoas tão superficiais, né? E essas experimentações realmente é uma base da homeopatia e ainda bem feitas. Eu acho que dá uma grande credibilidade, porque nós estamos vítimas das fake news, né? Já há muito tempo, né? Então, não presta, é aguinha, é placebo, é isso, aquilo, né? E nada melhor do que mostrar a verdade, né? Então, Ângela, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um abração para você e para os colegas aí, esse maravilhoso trabalho, viu? Muito obrigada, um beijo para vocês. Até a próxima, Gilberto, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.